Gostaria de convidar você que está nos assistindo para nós abrirmos a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, vamos estudar a Santa Palavra agora. Abra sua Bíblia na carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 4, para nós estudarmos juntos a palavra de Deus. Você que possui a revista da escola dominical, você pode usá-la no estudo de hoje, na lição de número 11, tá bom? Mas você que não tem a revista da escola dominical, não se preocupe. Pega a sua Bíblia, mantenha aberta no capítulo 4, porque nós vamos fazer a leitura desse texto daqui a pouquinho, ainda que na revista nós tenhamos 2 textos sugeridos. Mas eu vou me deter, tá bom? Na leitura apenas de Efésios, do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 4, tá bom? Bom, hoje nós temos um estudo um tanto palpitante para nós aí, estudarmos a palavra de Deus. Queria que você se prepare aí para ouvir a palavra de Deus. Será porque eu queria pensar com você nesta manhã, para a gente começar o estudo da palavra de Deus. Por que existem tantas divisões na igreja? Por que é tão difícil vivermos em unidade? Por que é tão difícil vivermos em união? Por que às vezes tantas coisas acontecem dentro da igreja para dividir a igreja? Quais são as razões disso? Às vezes nós culpamos muito o diabo, né? Tudo é o diabo. Eu não estou aqui para defender o diabo de forma nenhuma. Mas nós espiritualizamos muito as coisas. E muitas das vezes problemas que ocorrem dentro da igreja, trazendo divisão, separação, contenda, não tem a origem no diabo. Às vezes a origem está no ser humano. E é isso que eu quero pensar com você. Então se prepara aí, porque hoje, meu irmão, o negócio vai ficar estreito para nós aqui. Tá? O que é necessário para vivermos em união? A gente vê tanta coisa dentro da igreja, tanta divisão, não é verdade? Tanta desunião. Isso não é só na igreja não, às vezes no trabalho, na família, no lar. Quais os reais motivos disso? Dessa desunião que impera nos dias que vivemos. Em especial na igreja, a temática é igreja. Então eu quero pensar com você com relação à igreja. E Paulo percebeu que na igreja de Éfeso, assim como também na igreja de Corinto, havia divisões, separações, discórdias e contendas. Então a gente precisa entender que a igreja do Senhor, ela tem problemas desde os seus primórdios. Tá? Então tem algumas pessoas aí que são peregrinos de igreja, não para em igreja nenhuma, né? Hoje está numa igreja, amanhã está em outra, amanhã está em outra, ele está sempre em busca de uma igreja perfeita. Deixa eu falar uma coisa para esse peregrino de igreja: não existe igreja perfeita, não existe pastor perfeito. Tem gente que está em busca de um pastor perfeito que supra todos os seus caprichos. Não existe um pastor que vai fazer isso, nem Jesus vai fazer isso. Então a gente precisa entender que as igrejas, elas têm problema. A igreja do Senhor, ela tem problema desde os seus primórdios. E o problema está no ser humano e não na instituição. É isso que a gente precisa entender. Então prepara aí, porque hoje Deus vai falar com a gente de forma muito poderosa, hein? Prepara aí, porque irmã Cecília, Deus vai falar com a gente hoje. O negócio hoje vai ser estreito, dá tempo de correr. Tranca a porta para ninguém correr, porque o negócio vai ficar estreito aqui nessa manhã. Vamos então. Título da nossa lição diz assim: atributos da unidade da fé. Ou seja, o que o autor da revista está querendo dizer? Quais são os atributos que contribuem para a unidade, para manter a unidade da igreja, para evitar as divisões, as contendas? Quais são os atributos que deveriam ter mais dentro da igreja para evitar essas divisões? Humildade, mansidão e longanimidade. Ah, meu Deus do céu. Sabe por que tem tanta contenda dentro da igreja, tanta divisão, tanta gente dizendo: eu vou para outra igreja, vou para outro ministério, vou procurar outro pastor? Porque falta humildade de reconhecer que o outro é mais capaz do que ele,
mansidão e longanimidade. Então prepara aí, porque hoje o negócio vai ficar estreito para nós aqui nesta manhã. É por isso que tem tanta gente saindo, vai para um lado, vai para o outro. Eu não estou satisfeito com esse ministério, vou para o outro. Falta humildade, mansidão e longanimidade. É o que a gente vai estudar nessa manhã. Então prepara aí, porque hoje, meu irmão, o texto áureo, bota aí para mim, Efésios capítulo 4, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis é um termo que significa viver, andeis como é digno da vocação com que foste chamados, que vocês procedam conforme cristãos, que a vossa conduta, que o vosso caminhar, que o vosso estilo de vida seja um estilo de vida cristão, tá? Não, nós não podemos caminhar como o mundo anda, como o mundo procede, como as pessoas lá fora procedem. Não, nós somos diferentes, a igreja é diferente. Verdade prática para nós diz assim: a unidade na igreja depende que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, já estamos aprendendo aqui. As razões, irmã Fernanda, de tantas divisões dentro da igreja, de tantas divisões dentro de um grupo, porque os pastores de igrejas maiores devem padecer demais, né? Um coral, quantas divisões, não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo com o pastor, não concordo com a irmã líder, sabe por quê? Porque falta humildade, falta mansidão e falta longanimidade. Esta é a razão de tanto conflito dentro da igreja. E vamos parar de ficar culpando o diabo. Porque o diabo, cuidado, hein? Não estou aqui defendendo o diabo não, mas eu estou aqui apenas colocando as coisas, os pingos nos is, que muita coisa não tem nada a ver com o diabo. É a falta de humildade, falta de mansidão e falta de longanimidade. É a razão de tantos problemas dentro da igreja e nessa sociedade que a gente vive. Então vamos estudar, prepara aí, porque hoje, irmã Cláudia Furtado, vai ser forte, Cláudia, o negócio aqui hoje. Hoje tem que ser forte, vamos lá. Efésios capítulo 4, irmã Cecília já está dando glória a Deus aqui. Efésios capítulo de número 4, eu vou ler do versículo 1 ao 4, está lá na tela, você pode estar atento à leitura, diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, Paulo está numa prisão escrevendo, que andeis, já expliquei para você o que significa esse texto, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, marque essa palavra, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Infelizmente essa não é uma realidade. Qualquer coisa a pessoa já quer ir para outra igreja, qualquer coisa eu vou para outro ministério, qualquer coisa eu vou sair e vou para outro lugar. Suportando-vos uns aos outros. Eu vou explicar o que significa isso. Procurando guardar a unidade da fé do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Paulo vai dar ênfase aqui à unidade. Meu irmão, hoje o negócio vai ferver aqui nessa manhã. O que é necessário para vivermos em união? O que é necessário para vivermos em unidade? Paulo apresenta, pelo menos, Lohan, 3 virtudes que são importantíssimas e que devem estar presentes na vida do crente para que haja unidade, para que haja comunhão. Tem um texto da Bíblia, Cília, que eu gosto muito, Salmo 133. Ele dá uma exclamação: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E ele vai comparar, esse texto, irmã Cátia, é lindo, porque ele vai comparar a união, a comunhão dos crentes, como o óleo que era usado para ungir o sumo sacerdote, ou seja, a coisa mais preciosa que havia. Aleluia, aleluia. Então vamos lá, vamos aprender na introdução, diz assim: após concluir a oração intercessória em favor da igreja, nós vimos isso na lição passada, e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar
a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais. Quais são? Para manter a unidade dentro da igreja, para evitar as separações dentro da igreja. Humildade, mansidão e longanimidade. Eu queria interagir com os irmãos que estão aqui e com você que está no Facebook nos assistindo nesta manhã. Deixa eu perguntar, essas virtudes estão presentes na sua vida? Humildade, mansidão e longanimidade. Eu queria perguntar novamente se essas virtudes fazem parte da sua vida. Humildade, mansidão e longanimidade. Porque é isso que falta dentro da igreja, e por esta falta, tantas divisões, tantas contendas, tantas separações. Falta humildade, mansidão e longanimidade. Ok? Então vamos começar. Então vamos partir aqui desse primeiro assunto, que é a humildade. Para haver unidade, é preciso humildade. Tá, a gente precisa entender o que é humildade. Então vai pensando aí, o que é humildade para você? Será que humildade é ser pobre? Será? Porque tem muitas pessoas que acham que humildade é se vestir mal, é ser pobre, é ter uma casa bem simples. A pessoa, não, pelo contrário. O que tem de pobre sem humildade, irmão? Tem gente que não sabe nada e acha que sabe muito, não é humilde. Sabe nada e pensa que sabe demais, não tem nada e acha que tem demais. Tem muita gente pobre que não é humilde, e tem muita gente rico, com muitas posses, que são pessoas humildes. A humildade não está na condição social, a humildade não está no grau de intelectualidade, a humildade é uma questão de caráter. É uma virtude que vem do céu para nós e vai moldar o nosso caráter. E eu, durante esse tempo que tenho de crente, eu tenho pouco tempo de crente, confesso que estou novo na fé. Eu já tive o desprazer de conviver com muita gente sem humildade, dentro da igreja. Já tive o se tem uma coisa que eu não gosto, é de lidar com pessoas que não têm humildade. Ou que têm uma falsa humildade, tem uma capa de humildade, mas na verdade não são humildes. Porque quando a gente é humilde, a gente reconhece a capacidade do outro, a gente reconhece a escolha que é feita pelo outro, a gente dá glória também quando o outro canta, quando o outro prega, quando o pastor escolhe o outro. Isso é humildade, é reconhecendo no outro. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então quando eu sou humilde, eu reconheço isso do outro. Aleluia. Vai preparando aí, porque eu não comecei ainda a dar o estudo não. Eu não comecei ainda não. Então a gente lida com muita gente que não tem humildade. Ele tem capa de humildade, mas não é humilde. Porque quando a gente é humilde, a gente aceita, a gente reconhece a capacidade do outro, né? Mas o grande problema é a falta de humildade no meio da igreja. Gera um monte de confusão. Por que o pastor escolheu ele? Por que o pastor escolheu ela? Por que o pastor selecionou essa pessoa para cantar? Por que o pastor só dá oportunidade? A falta de humildade causa essa angústia em alguém. Porque ele não reconhece o outro, ele acha que é ele que tem que ser. Então a gente precisa entender que tem que ter humildade para manter a unidade dentro da igreja. Vamos então falar sobre humildade agora? Já tem gente dando glória aqui na internet, está dizendo forte. Irmã Lorena é forte demais, eu não sei por onde começar e nem onde terminar. Mas eu sei que o assunto aqui como diz minha mãe, dá pano para manga. Aleluia. Valdeni está dando glória aí. Então vamos lá. Para haver humildade é preciso unidade é preciso humildade. Modo digno de viver em Cristo. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais. Gente, Carlos, essas virtudes têm que estar em nós. Nós precisamos delas mais do que o ouro e do que a prata. O que é, pastor? Humildade, mansidão e longanimidade. Oh Deus, não retira de nós isso.
não retira de nós isso, a humildade, a mansidão e a longanimidade. Bom, então vamos ver o primeiro deles que Paulo vai tratar a humildade. Paulo vai dizer, irmã Fernanda, que na igreja de Éfeso tem que haver humildade, para que a igreja possa caminhar unida, tem que haver humildade. A humildade é uma virtude que vem do céu. Isso a gente não conquista num seminário, isso a gente não conquista na faculdade não, isso a gente conquista no céu, no joelho, buscando a Deus, dizendo: Senhor, me enche da tua humildade, porque ninguém é mais humilde do que o próprio Deus. Meu Deus do céu, isso é forte demais, aleluia. Aleluia, isso é forte demais. A humildade está em Deus, porque Deus, Ele é a própria humildade em pessoa. Descer do céu e se tornar como homem, é a humildade de Deus se expressando. Deus é a própria humildade. E por que Deus abomina aquilo que é contrário à humildade, a soberba? Porque a soberba traz à memória de Deus Lúcifer, de não aceitar o seu posto e querer algo mais e se levantar contra a liderança. Aí Deus lembra de Lúcifer. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a falta de humildade pode nos levar à queda. E eu vou dar uma dica aqui, um conselho para os obreiros que estão aqui, você que está me assistindo. Eu já vi obreiros muito bons caírem, porque falta humildade. Cuidado, é um conselho que eu dou como pastor, no dia do pastor, aos obreiros que me assistem. Muitos bons obreiros tombaram e hoje estão desviados ou com o ministério atrofiado, porque lhes faltou humildade. Então vamos lá, diz assim: a humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa para os povos pagãos. Fraqueza de caráter e falta de amor próprio na vida, falta de amor próprio. Isso é um conceito lá de trás dos antigos. Mas como que os cristãos, como Jesus vê a humildade? Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, está em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. No Evangelho de João, presta atenção, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de quê? Humildade. Humildade me leva a fazer algo que não era para eu fazer, mas eu vou fazer, porque eu sou humilde. Não, eu estou numa posição, eu estou numa, é a falta da humildade. Jesus entra e quebra isso naquela ceia, porque o servo deveria lavar os pés dos discípulos e ninguém quis lavar, porque todo mundo se considerava estar numa posição. Aí Jesus entra e quebra isso, porque ele pega a bacia com água, com a toalha e vai lavando o pé dos discípulos numa atitude de humildade. Não, mas eu sou o pastor, eu sou o fulano, eu sou o bispo, eu sou o reverendo, eu sou... Só tem um eu sou. Só tem um eu sou. Eu não vou fazer isso, isso não está no meu nível. Por quê? Porque falta humildade. A humildade nos torna soberbos, nos torna altivos, prepotentes. Então a gente tem que ter muito cuidado com a falta da humildade. Eu vou até ler, peraí que eu vou listar alguns exemplos aí. Preste atenção, o Senhor lavou o pé dos seus discípulos, mas... dando um exemplo de humildade, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece o valor do outro. Irmã Fernanda, irmã Libiane, que aqui estão, a humildade me faz reconhecer o valor do outro, independente de sua posição, eu reconheço. A humildade me faz reconhecer o valor do outro, independente de minha posição. É isso que a humildade, irmão, coisa boa, Carlos, é lidar com gente humilde. Olha, eu tenho prazer de lidar com pessoas humildes, mas eu detesto lidar com pessoas arrogantes e presunçosas, soberbas, altivas, prepotentes. E olha, e tem uma turma de gente assim, infelizmente. Mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre humildade, tá? E essa humildade tem que ser verdadeira. Tem que ser uma humildade de coração, uma humildade, porque Deus examina o nosso coração.
Ele sabe, não adianta querer enganar com uma falsa humildade. Quer ver? Tem até um texto muito interessante, bota aí para mim, Lohan. Colossenses, capítulo de número 2. Abra a sua Bíblia aí, Colossenses, capítulo de número 2. Então, não adianta querer enganar com uma falsa humildade. Tem gente que quer demonstrar humildade assim, mas na verdade não tem nada de humilde. Não sei se você já encontrou com um desses pelo caminho, que ele aparenta ser humilde, mas na verdade é só capa. Mas Deus conhece quem realmente é humilde. E a igreja também identifica, porque a humildade é caracterizada por fruto, por atitudes. Olha o que diz Colossenses 2,18: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado da sua carnal compreensão. Paulo está dando uma martelada, sabe em quem? Em algumas pessoas que diziam ser humildes, e por dizer que eram humildes, diziam ter revelações muito profundas, diziam ver anjos. Eu estou num nível de espiritualidade, mas eu sou muito humilde, tá, irmão? Eu vou falar isso aqui, mas eu sou muito humilde. Quem é humilde não precisa falar que é humilde. O cara falou que a humilde não é, porque a humildade não se conquista com verbalizações, a humildade se conquista com atitudes. A pessoa pode ter um carrão, pode ter uma casa linda, pode ter uma vida bem sucedida, e a pessoa, por atitude, você percebe que é uma pessoa humilde. Ninguém diz que ela tem o que ela tem. Isso é humildade, tá? Humildade é isso. Então a gente tem que ter cuidado com a falsa humildade, com aquela a capa de humildade. Colossenses, continua aí, Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 23, diz assim: as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária, humilde e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da própria carne, para o bem-estar próprio. Ai, me faz um bem dizer que sou humilde. Me traz uma sensação, humildade é uma questão de caráter, de virtude que vem do céu. E a gente precisa entender que isto é algo que Deus nos dá. Humildade é uma virtude que a gente precisa buscar. Tem muita gente buscando poder, falar em língua. Tem muita gente buscando fogo. Eu não sou nada contra. Pode gritar à vontade, pode espernear, mas falta humildade. Tá lá orando, gritando como um louco. Tá bom, ok, sem problema nenhum. Mas como está a humildade? Quando chega na igreja é humilde. Quando chega na igreja reconhece o outro. Quando chega na igreja o pastor escolhe o outro ao invés de você. Como você se procede? Como você se comporta? Vou sair da igreja, vou procurar outro ministério, vou procurar outra igreja, porque aqui eu não estou sendo valorizado. Falta humildade. Humildade de reconhecer o outro. E a verdade é a seguinte, gente: às vezes o outro não tem o título que nós temos e é melhor do que nós. E a falta de humildade causa muito problema. Você não lembra de Davi? Quando Samuel entra na casa de Jessé, quem deveria ser ordenado? O filho mais velho, o primogênito, o mais bonito, o mais formoso. Mas Deus tem suas escolhas e manda ungir o menor. E aí, como a gente se comporta? Mas tinha que ser eu. Mas não foi, foi Davi, o menor. E quando Jacó fez a túnica colorida? Tinha que ser para o primogênito, mas foi para José. E os outros souberam se comportar, tiveram humildade de reconhecer a capa que era para José. E os outros tiveram condição de reconhecer que Davi era o escolhido. E o filho pródigo, que sai de casa, quando ele volta, o mais velho, se comporta como? Quando o pai faz uma festa e diz: que bom que ele voltou. Até agora eu estava aqui te ajudando, agora chegou esse, tu faz festa? Irmão, a falta de humildade causa muito problema dentro da igreja. Causa muitos problemas. Que Deus, olha, eu estou ministrando algo aqui debaixo da unção do Espírito de Deus. Que Deus nos livre da falta de humildade. Que Deus nesta manhã venha nos encher de humildade. Que nós saiamos desta igreja hoje cheios da humildade de Deus. Oh, glória. Quem está entendendo a glória a Deus aí? Quem está entendendo, diga glória a Deus aí.
Olha o que diz 1 Pedro, abra sua Bíblia, capítulo de número 5, de 1 Pedro, capítulo de número 5, olha o texto aí da palavra, estamos estudando a palavra, os irmãos estão dando glória aqui no Facebook, vai estudando, vai dando glória a Deus. 1 Pedro, capítulo de número 5, olha como é que a humildade, a falta dela é perigosa. 1 Pedro, capítulo 5, diz assim, olha o que diz versículo 5: semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos mais velhos, aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos da humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Oh, aleluia. Deus resiste à pessoa soberba, irmão, mas humilde, Deus dá graça, Deus dá poder, Deus dá força, Deus dá unção. Então nós precisamos entender que Deus se agrada da humildade. Olha o que diz, bota aí para mim, eu vou procurar com você aqui, Miqueias. Deixa eu achar esse texto aqui, Miqueias, abre a sua Bíblia aí, você que está estudando a Bíblia dessa manhã de escola dominical conosco, Miqueias, eu vou achar aqui, você vai procurando, é um profeta menor aqui no Antigo Testamento, e aí você vai procurando comigo aí, Miqueias, no capítulo de número 6, versículo de número 8, olha o que diz Miqueias 6, 8, olha que texto, para nós marcarmos na nossa Bíblia e não esquecemos dele, olha o que diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que o Senhor pede de ti, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. Deus pede de nós que nós andemos humildemente. Aleluia, aleluia. O oposto disso não agrada a Deus. E andar humildemente não é botar uma roupinha velha e baixar a fronte, dizer, eu sou humilde, eu sou humildezinho, eu sou humilde. Não é nada disso. Não é nada disso. Humildade não tem nada a ver com isso. Humildade é uma questão de postura, de como que a gente trata o outro, como a gente respeita a nossa liderança, quando a gente não é agradado, como é que a gente se comporta. É humildade. Se o pastor escolheu ele, por que não eu? Então eu sou humilde e reconheço. Deixa Deus que escolhe, é Deus que faz. Isso é humildade, é quando eu reconheço a capacidade do outro. E a falta de humildade causou muito problema dentro da igreja. Então a gente precisa ter cuidado, porque a falta de humildade é orgulho. Diz assim, a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove o quê? A unidade no corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito que habita no crente. Gente, deixa eu falar uma coisa. Humildade é algo produzido por Deus na gente. Ninguém nasce com a humildade. Humildade é um presente de Deus para o homem. Então o que significa dizer, pastor? Que eu tenho que buscar esta humildade. E quando eu sentir que eu estou com falta de humildade, eu devo ir ao altar da graça e dizer, Senhor, me dá humildade, para que eu possa andar humildemente contigo. Aleluia, quem está entendendo? Então não tem como desenvolver humildade sem estar conectado ao altar da graça, sem estar junto com Deus. É Deus que produz a humildade. Eu espero que essa escola dominical nesta manhã venha nos fazer entender que eu e você precisamos buscar esta humildade. Ah, irmã Libiane, se essa humildade estivesse presente, não tinha problema em conjuntos, nas músicas que são escolhidas, não tinha confusões, contendas, divisões, não tinha problemas no ministério, se tivesse humildade presente.
Sabe qual a razão de tantos conflitos dentro da igreja? Falta de humildade. Oh, aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. A falta de humildade gera tantos problemas dentro da igreja. Mas nesta manhã, o Senhor está enviando o antídoto. O Senhor está enviando o remédio. O Senhor está vacinando a sua igreja. O Senhor está vacinando o seu povo. Quem está recebendo essa vacina de Deus, dê glórias a Deus aí. A humildade faz a gente reconhecer no outro, né? Quando a gente é convidado, mas poxa, pastor, quem sou eu? Tem tanta gente mais capacitada do que eu. O senhor tem certeza que o senhor quer? Sim, é você. Amém. Então tá bom, pastor. É humildade. Agora quando estufa o peito e diz, não, tinha que ser eu. Porque eu que tenho que fazer, eu que tenho. Deus não se agrada. Deus fala assim, volta lá para o último da fila, porque eu ainda preciso trabalhar no teu caráter. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque no reino de Deus o grande é abatido e o pequeno é exaltado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então não dá tempo de falar muito, né? Já foi muito tempo. Vamos agora para a segunda virtude. Mansidão. É outra virtude que é necessária. A virtude de mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. A mansidão é um fruto do Espírito, ela é produzida por Deus. Diz assim, a palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. Meu Deus do céu. Marque isso aí. Mansidão é bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. Tem muita gente, por falta de mansidão, tomando decisões erradas, se precipitando, porque não é humilde e falta mansidão, que é exatamente essa questão de saber esperar. A mansidão me faz agir com o meu semelhante com respeito, com amor, com ternura. Não, pastor, eu tipo assim, eu sou daquela gente, falou, leva, não mexe comigo não, porque eu não tenho trava na língua. Ei, isso não é crente, isso não é postura de crente. Então você precisa rever algumas coisas na sua vida. Não, porque eu não tenho trava na língua mesmo não, eu falo mesmo, comigo falou, levou. Aonde está a mansidão? Para digerir, para suportar, para aguentar. Ei, quem está me entendendo? Ei, isso vai evitar muitos problemas dentro da igreja, porque tem horas que a gente tem que ficar calado. Faz mal sim, faz mal, a gente digere aquela coisa ruim, mas a gente faz por amor à obra, para evitar a confusão, para evitar a discórdia, para evitar a contenda. Você acha que eu aceito tudo que acontece dentro da igreja? Eu aceito? Claro que eu não aceito, mas muita coisa eu suporto, eu aguento. Para quê? Porque eu sei que quem cometeu não vai aguentar me ouvir, não vai suportar o que eu tenho para falar, e eu sei da estrutura de cada um, e aí eu fico quietinho. Porque tem muita gente dentro da igreja que é bom para falar, mas não é bom para ouvir. Gosta de falar, pastor, eu quero falar, mas não tem estrutura para ouvir o que o pastor tem a dizer. E por eu conhecer a estrutura dos crentes, tem coisas que eu fico quieto, eu não falo, eu não comento, eu aguento, eu suporto. Eu já ouvi coisas de crentes que você não tem noção. Palavras que eu já ouvi de crente. E eu poderia ter respondido à altura, mas sabe por que não fiz? Porque reconheço que aquele não vai ter estrutura para ouvir a verdade. E por não ter estrutura para ouvir a verdade, a mansidão de Deus que está em mim me faz suportar. Aleluia. Sem falar eu já sou considerado um demônio. Imagine se eu falar. Sem eu falar, apenas ouvir os desabafos de alguns crentes, a gente já é considerado demônio. Imagine se a gente fala.
Tem alguém me ouvindo aí. Hoje é dia do pastor. Então deixa o pastor falar um pouco. É dia do pastor, deixa o pastor falar. Que eu já ouvi de obreiro. Que eu já ouvi de obreiro. Que falou. Que questionou a liderança. Questionou a igreja. E sabe o que eu fiz? Eu recebi, eu remoí, eu vomitei aquilo, sabe? E eu não lancei, sabe por que eu não lancei? Porque eu vi que era um obreiro neófito, imaturo, tinha nome, tinha posição, mas não tinha estrutura para ouvir. E aí eu fiquei quieto e evitei um conflito. Não vou brigar, nada, quer ir embora vai. Quer ir para outra igreja, a porta está aberta, querido. A igreja não depende de você, a igreja depende de Jesus. É Jesus que é a base da igreja. Tem gente que acha que vai fazer muita falta, me perdoe. A igreja, ninguém é insubstituível na igreja do Senhor, meu irmão. Se eu morrer, Deus levanta alguém, coloca aqui, melhor do que eu, e a igreja do Senhor avança. Você não é a última cocada, você não é a diabolocha do pacote. Desce desse salto, desce. Aleluia, aleluia. Tem gente dando glória a Deus aqui na igreja. Tem gente dando glória a Deus aqui. Então a gente tem que aprender. Isso é mansidão, é suportar, é aguentar. Digerir, não. E isso evita muitos conflitos. E a falta dessa mansidão gera tantos problemas dentro da igreja. Porque se pegar dois crentes carnais, vai haver discussão. Porque ninguém aguenta suportar. Eu falo mesmo. E aí cria uma confusão dentro da igreja. E aí a pessoa que é ímpia, que está assistindo todo aquele teatro, fica escandalizada. Fala, meu Deus, dentro da igreja isso. Por quê? Porque são crentes carnais. Vazios do Espírito de Deus, que não tem mansidão. Quantas vezes, meu querido irmão que está me ouvindo, minha querida irmã, quantas vezes dentro da igreja você não teve que suportar? Ficou caladinho, caladinha, suportou, chorou e tudo, mas aguentou firme. Para evitar confusão, para evitar contenda, você suportou. Deus vai te honrar por essa atitude. Isso é ser crente, isso é ser crente. Crente é assim. Então, quer ver? Tem um grande exemplo de mansidão, Moisés. A Bíblia diz que Moisés era um exemplo de mansidão. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Essa reputação se deu em virtude de um legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Quer ver? Abre a tua Bíblia em Números, capítulo 12. Abre aí, Números 12. Moisés, rapaz, olha, eu não queria estar na pele de Moisés. Que o que não faltava era gente para se levantar contra Moisés. Quando não eram os anciãos, era o povo. Quando não era o povo, era a própria família. Números capítulo de número 12 mostra que os próprios irmãos se levantaram contra Moisés. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara. Moisés tomou uma decisão que competia a ele pessoalmente. E por causa desta decisão que ele tomou, os seus próprios irmãos se levantaram contra ele. A gente tem que ter muito cuidado em respeitar as decisões das pessoas, principalmente do líder. Compete a ele as decisões. E ele tomou uma decisão que competia a ele. E aí a irmã se levanta e parece que ela vai influenciar o irmão. Tudo leva a crer que Miriam que é o pivô da situação. E ela vai... Porque, na verdade, irmãos, quem se levanta contra o pastor nunca se levanta sozinho. Ele sempre quer levar alguém com ele. Ele sempre vai querer. Ele vai lá na casa do fulano e fala, fulano, tu concorda com o que o pastor fez? Ele vai lá na casa, porque ele não quer estar sozinho. Aí ele vai lá, tu concorda? Não, eu também não concordo, não. Ele vai sempre procurar alguém para o seu elo. E a Miriam, cuidado com a lepra. Tem que ter cuidado porque a lepra vem. Eu conheço alguns leprosos. Alguns irmãos que ficaram leprosos. Lepra na Bíblia, no Novo Testamento, é pecado. Que se levantaram contra, tentaram forjar uma situação, tentaram atacar o líder, e hoje estão no pecado. A gente tem que ter muito cuidado.
Diz o texto, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Moisés pensa que só ele que é o líder? Que Deus só fala com ele? Que ele é o único espiritual? Você vai encontrar algumas pessoas assim, que vão te procurar para dizer, fulano, pastor, né? O pastor acha que só ele. Cuidado. Cuidado. E diz o versículo 3, e era o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés ficou quietinho, aí sabe o que aconteceu? Deus veio comprar a briga de Moisés. Moisés ficou caladinho. Moisés podia revidar. Moisés podia dizer, quem vocês pensam que são? Vocês não sabem que eu sou o líder espiritual de vocês? Que falta de respeito. Não, Moisés ficou na dele. Moisés suportou aquilo. Aí Deus veio. Deus veio repreender aqueles que se levantaram contra. A gente precisa ter muito cuidado. Olha o que diz o versículo 4. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação. O Senhor veio resolver o problema. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos, e disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele de vista, não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo Moisés? Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu. Rapaz, esse negócio é muito sério. Miriam, percebe que só Miriam ficou leprosa. Por que Arão não ficou, pastor? Porque tudo leva a crer que Miriam que era o pivô da situação. Ficou leprosa, da planta dos pés ao alto da cabeça, era lepra pura. A gente precisa ter muito cuidado com a falta da humildade, com a falta de mansidão. Porque a mansidão aplaca situações tempestivas. Olha o que diz o texto. Mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante das circunstâncias adversas. Ele transmite a ideia de pacificação em um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude de mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Então, olha a Fernanda com uma mansidão, irmãs e irmãos que estão me ouvindo aí no Facebook, como que a mansidão é importante para administrar conflitos. Como a gente precisa de pessoas dentro da igreja com mansidão. Não, ei, confia no Senhor. Não fala isso não. Ei, não age assim não. Ei, respeita o teu pastor. Ei, como que a gente precisa de gente mansa dentro da igreja, que são os pacificadores. Ei, a natureza pecaminosa. E por trás disso tudo, claro, não vou dizer que não. O inimigo fica trabalhando para criar confusões, e crentes não vigiam, acaba dando lugar à natureza pecaminosa, à carne, e criam confusões dentro da igreja, criam facções dentro da igreja. Mas aí tem uns mansos dentro da igreja que vão dizer, ei, vai para a oração, não fala isso com o irmão não, ei, suporta essa situação aí, respeita aí o teu pastor, e aí vai acalmando, vai aplacando, vai apagando os fogos de incêndio, para a igreja não pegar fogo. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí. Mansidão. Eu queria convidar você que está me assistindo, os irmãos que estão aqui nesta manhã, para nós orarmos e pedirmos a Deus mansidão. 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 Cuidado para não ficar se desculpando, buscando desculpas no seu temperamento, argumentando, meu temperamento é assim, pastor. Mansidão independe de temperamento. Mansidão é uma virtude que vem do céu. Você pode ser colérico, fleumático, sanguíneo, não importa o teu temperamento. A mansidão vem sobre a tua vida e te ajuda a vencer. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Te ajuda a ser manso,
a mansidão. Se nós não tivermos esse fruto, gente, está arriscado em alguns locais. Graças a Deus eu nunca presenciei, mas já ouvi falar de pessoas que dentro da igreja, e eu estou falando aqui para crentes, da maioria no Facebook é que são crentes, eu já ouvi falar de pessoas que dentro da igreja se degladiaram em tapas, brigaram fisicamente dentro da igreja, dentro do templo, se agrediram fisicamente, trocaram palavras chulas, de xingamento um com o outro, ou com grupos dentro da igreja. Meu Deus do céu, aonde está a mansidão? Pessoas desequilibradas, tomadas por um sentimento de orgulho, de carnalidade, brigando dentro da igreja, criando conflito. Tem umas pessoas que parece que gostam, têm prazer de criar confusão dentro da igreja. Tem gente que parece que tem prazer de criar contenda dentro da igreja. Ele não fica satisfeito se ele não criar uma confusão dentro da igreja. Nós precisamos entender que a mansidão apazigua os conflitos, que fomos chamados para sermos mansos, fomos chamados para ser conciliadores, fomos chamados para ser pacificadores. A palavra de Jesus nos diz: bem-aventurados pacificadores. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. O negócio é forte, a gente está falando aqui na escola dominical. Eu sei que você de repente está assistindo aí, mas a gente tem que falar, porque dentro da igreja acontecem coisas terríveis. E não é só aqui em Magé não, em todos os locais. Por quê? Porque falta o quê? Humildade, falta mansidão. É forte, né, irmãos? É forte. Já vamos para o último tópico, né? A última virtude. Nós falamos, a primeira foi humildade, a segunda, mansidão, não é isso? Mansidão. Tinha até outro texto aqui, tem uma palavra aqui sobre mansidão na revista que eu passei muito rápido, que a mansidão nos ajuda a vencer ressentimentos, a suportar a atitude dos outros e não se ressentir. Eu não falo mais com fulana, não sento mais perto dela. Não, a mansidão me faz suportar o que o outro fez de errado e conciliar a situação. Às vezes não depende apenas de você, mas se depender de você, a mansidão está no seu coração para isso. Sabe? A mansidão, ela corta os venenos do ressentimento. A mansidão, ela corta os venenos da traição, da decepção, daquela palavra que veio como um veneno à tua alma. A mansidão corta. Tem alguém me entendendo aqui nesta manhã? Está dando glória a Deus aí. Para a gente encerrar o último tópico, o tópico de número 3. Os irmãos aqui estão gostando do estudo da palavra de Deus, estão dando glória a Deus aqui. Amém. O negócio é amargo, né, irmão? O negócio é água amarga. Só as lições da revista estão amargas demais. E a gente tem que ministrar isso aqui. E você vai dando glória a Deus aí. Estou vendo se os irmãos do Facebook estão dando glória a Deus para alegrar aqui o pregador. Porque essa mensagem aí não tira muito aplauso do público não, sabe? Não tira muito glória a Deus. É uma mensagem que não faz a igreja pegar fogo não. Mas vai tratando da gente, vai sarando a gente, vai curando a gente. Oh, meu Deus, que nessa manhã, não pense você que eu estou aqui como um santarrão e tal, como se fosse o símbolo da perfeição. Não, assim como a palavra está te alcançando aí, está me alcançando aqui, está me ensinando aqui, está te ensinando aí, que nós precisamos, e eu boto o termo no plural, nós precisamos, eu e você precisamos ser mais humildes e mais mansos. Alguém está me entendendo, dizendo glória a Deus? Eu acho engraçado, tem uns pregadores que eles sobem no púlpito e apontam o dedo. Porque a igreja precisa orar. Porque a igreja precisa evangelizar. Porque a igreja é você, meu querido. A igreja é você. Eu fico olhando alguns camaradas que pregam, engraçado. Ele acha que ele está num nível muito alto de comunhão. E ele quer apontar o dedo para a igreja, porque a igreja está desviada, porque a igreja está fria. Quem está frio é você. Você tem a igreja?
A igreja de Jesus não está fria não, a igreja de Jesus não está desviada não. A igreja de Jesus ora, a igreja de Jesus jejua, a igreja de Jesus ama a palavra, a igreja de Jesus evangeliza. Cuidado em subir no púlpito e ficar falando da noiva do cordeiro, hein? Você pode causar uma situação com o cordeiro, hein? Fica muito ligado, hein? Último assunto, tópico de número 3. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Estou vendo os irmãos dando glória a Deus aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Estou vendo a irmã Lielza dizendo verdade. Irmã Jéssica está dando glória a Deus. Valdeninha aqui está dando nota 10. Glória a Deus. Está forte o negócio aqui. Tá amargo, mas está forte. Glória a Deus. Vamos para o último tópico, tópico de número 3, nesses minutinhos que nos resta. Tópico 3. Longanimidade. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios. Meu Deus. Irmãos, como lidar com erros alheios? Porque a todo momento pessoas vão errar conosco. Não, eu vou sair da igreja porque o pastor errou comigo. Ah, você nunca errou com o teu pastor. Agora seria muito interessante, né, se o pastor também tivesse o direito de, quando a pessoa errar, falar, também não quero você aqui na igreja não, só pode procurar outra igreja. Mas o pastor não pode fazer isso. Mas a pessoa pode procurar o pastor e dizer, pastor, eu estou indo para outra igreja, eu não quero mais o senhor como pastor. É engraçado isso, né? As pessoas podem procurar o pastor e dizer, eu estou indo para outra igreja. Em outras palavras, eu estou procurando outro pastor porque o senhor não serve para mim. Mas o pastor não pode chegar para a ovelha e falar assim, também não quero mais você aqui não, porque você também não serve para ser ovelha aqui da igreja. É engraçado isso. A gente pode apanhar, mas se você bater, você vira demônio. Hoje é dia do pastor, então eu vou desabafar. A gente pode apanhar. A gente pode ser descartado igual copo descartável. Você bebeu a água, bebeu. E aí quando te satisfaz mais, você joga fora no lixo e vai procurar outro. Pô, fica à vontade, querido. Deus está contigo. Fica à vontade, vai. É isso aí. Descarta pastor igual copo descartável, igual troca de pastor, igual troca de tênis. Enquanto o pastor está satisfazendo seus caprichos, ele é o paizão. Depois que não satisfaz mais, é lixo. Quando precisou, era o pastor. Quando precisou da ordenação, foi o pastor. Quando precisou ser indicado para o ministério, foi o pastor. E agora que o pastor não se satisfaz mais, joga fora, vai procurar outro. Deus não está contigo não. E graças a Deus pela longanimidade. Porque se não fosse a longanimidade, nós pastores perderíamos o controle. E falaríamos poucas e boas para algumas pessoas. E sabe por que não falamos? Longanimidade nos faz suportar o erro alheio. E eu louvo a Deus, porque todo pastor, e hoje é dia do pastor, e se tem algum pastor me ouvindo, nós precisamos de longanimidade. É como um elástico, suportar sem rebentar. Ai, Deus. Suportar o erro alheio. Você ajuda, estende as mãos. Quando a pessoa precisa, você estende. E depois a pessoa ainda sai da igreja falando mal de você. Sai da igreja ainda te caluniando. Fica procurando os erros do pastor para acusar o pastor. Mas esquece quantas mensagens o pastor deu que edificou sua vida, que edificou sua família, que edificou sua casa. Quantas vezes se esquece e fica procurando aonde foi que o pastor falou, aonde foi que o pastor errou, para ficar atacando o pastor. Pare com isso, isso é coisa do diabo. Pare de ficar sendo um instrumento para entristecer pastor. Pastor já leva um peso pesado, um fardo pesado, meu querido. Minha querida que me assiste. Não seja instrumento do diabo para atingir teu pastor. Seja um instrumento de Deus para abençoar a vida do seu pastor. E hoje é dia do pastor. E eu estou levantando uma palavra aqui em defesa dos pastores.
Obreiros que ao invés de estar ao lado do pastor, fica atacando o pastor, fica procurando montinho para atacar pastor, fica conversa fiada procurando para atingir pastor. Pare com isso, é coisa do diabo. Esteja ao lado do seu pastor, esteja ao lado do seu líder, estenda as mãos para ajudar, seja um Arão e Ur naquele momento que levantou os ombros de Moisés, para ele continuar intercedendo. Não adianta nada colocar uma mensagem bonita no WhatsApp, meu pastor, quando na verdade em atitude isso não demonstra nada. Ei, mensagem de WhatsApp não me impressiona. Muito obrigado pelas felicitações que mandaram. Mas se a tua conduta não condizer com a mensagem, eu não recebo a mensagem que você mandou. Não adianta nada por WhatsApp querer montar falsa espiritualidade, querer por WhatsApp mostrar para os outros que você também ama pastor, quando na verdade suas atitudes não demonstram isso. Mas a longanimidade é que faz a gente suportar os erros alheios. E eu louvo a Deus pela longanimidade, porque ela nos dá, Fernanda, a capacidade de digerir situações e não revidar. De ouvir palavras que te ferem, te faz mal, te faz chorar, te faz perder noite de sono, e você poderia falar uma poucas e boas, vem até na ponta da língua, mas você suporta. Aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Longanimidade é um fruto do Espírito. Longanimidade tem um sentido de paciência, tolerância e constância. Tem um texto aqui que eu vou ler com vocês, Colossenses capítulo 3. Abre aí a Bíblia em Colossenses capítulo de número 3. Os irmãos estão gostando do estudo de hoje? A irmã está gostando, a irmã falou, não vou voltar mais nessa escola dominical, a mensagem dura. Amém, que bom. Colossenses capítulo 3. Aleluia. Filipe, vamos abrir em Colossenses. Bota aí para mim na tela, para mim, por favor. Colossenses capítulo 3. Olha que texto da Bíblia para nós. Olha que texto da palavra. Versículos 12 e 13. Olha o que diz esse texto. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Ó, deixa eu falar uma coisa para alguns crentes aí. Se você ficar procurando um pastor que nunca vai te confrontar, ou que de repente vai dizer uma palavra que você não gostou, você não vai achar pastor nenhum. Você vai ficar igual alguns aí que estão sem igreja, desigrejados, não querem mais igreja. Deixa eu falar uma coisa, pastor não é perfeito, pastor erra. Hoje é dia do pastor, eu tenho que defender essa. Pastor erra, pastor não é perfeito, pastor não é Deus não, pastor erra. Mas assim como você erra tanto com o seu pastor, e o seu pastor te perdoa, quando o pastor erra também, você deve perdoar o pastor. O pastor não é perfeito. Tem uns crentes aí buscando um pastor perfeito, exigindo que o pastor seja perfeito, que o pastor possa atendê-lo na hora que ele tiver nesse. Não existe esse pastor. Pastor é um ser humano. Pastor é uma pessoa limitada. Pastor é cheio de fragilidade. Pastor chora. Pastor erra. Pastor não é perfeito. Oh, glória a Deus. E o texto de Colossenses diz que a gente tem que suportar uns aos outros. Suportando uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E nós precisamos aprender a perdoar uns aos outros. Não, eu não perdoo fulano. Mas Jesus te perdoa todo dia eu erro, todo dia eu peco, todo dia eu faço coisas que eu não devia fazer, penso coisas que eu não devia pensar, falo coisas que eu não devia falar, e Jesus perdoa. Por que eu não vou perdoar meu irmão? Por que eu não vou perdoar minha irmã? Por que eu não vou perdoar? Ei, nós precisamos aprender que a longanimidade me ajuda a perdoar, suportar o erro alheio. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isso tem que ser desenvolvido em nós, é um fruto do Espírito Santo. A palavra diz assim, em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Não a má conduta no sentido de pecado, não.
Mas no sentido de repente a pessoa naquele dia não estava bem. Tem gente que se alguém passar por ele e não der a paz do Senhor, já fica ofendido. Quantas vezes eu encontrei com pessoas na rua, passei por pessoas na rua, a pessoa me chamou a atenção, pastor, e eu não estava nem percebendo aquela pessoa. Ia passar, eu não ia nem ver. E alguém pode dizer assim, porque a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente faz interpretações das pessoas, né? Se a gente bota uma coisa no WhatsApp, a gente tem que se explicar. Se a gente passa por alguém e não vê, a gente tem que se explicar, porque as pessoas se ofendem com qualquer coisa. Qualquer coisa, se a gente fala alguma coisa. Eu sei que essa mensagem de hoje vai dar pano para eu. Sabe de uma coisa, irmão? Hoje é dia do pastor. Sabe uma coisa? Sabe o que acontece? É que as pessoas qualquer coisa se ofendem. Lá no trabalho, o patrão chama atenção. Lá no trabalho, sabe? Chega na igreja, o pastor não pode falar nada. Se falar alguma coisinha, mas eu já estou ofendido, vou para a igreja. Por que não sai do trabalho? Lá o teu patrão lá pega pesado, chama atenção, te corrige, e você não sai do trabalho. Mas na igreja, se falar alguma coisa, se não der a paz do Senhor, já vou sair. Ah, vá. Tem alguém me ouvindo aí? Tem alguém me ouvindo aqui? Gente da igreja. A tribulação nos ensina a ser paciente na tribulação, assim suportar os erros dos outros e a adversidade da vida, são um lado prático da paciência. Pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvos por Cristo. Por que a gente suporta? Por causa do amor de Deus que está derramado em nossos corações. Nos faz suportar o erro do outro, a falha do outro. A gente suporta, a gente perdoa, a gente não leva em consideração, sabe? A gente não guarda mágoa, não guarda rancor. Não, de jeito nenhum. Um dia desse, algum tempo atrás, já tem algum tempo, chegou o meu conhecimento de uma família que estava passando extrema necessidade. Saí com minha esposa, olha, isso é vida de pastor, deixa eu desabafar aqui. Saí com a minha esposa, fomos ao mercado. Falei, Fernando, essa família é muito querida, eles estão passando dificuldade, vamos fazer umas compras. E saímos ao mercado, fizemos compras, um carrinho cheio de compras. E compramos tudo do bom e do melhor. Fizemos uma compra fabulosa para aquela família. Botei na mala do meu carro, estava chovendo copiosamente. Fui até a casa dessa família, cheguei lá, a pessoa nem quis me receber. Mas os filhos vieram até a porta e eu falei, eu trouxe umas coisas aqui para vocês, será que vocês não querem receber? Aí ela disse, o filho falou, mamãe disse para deixar aqui na sala. Abri a mala, chovendo, todo molhado, fui carregando bolsa por bolsa, botei na sala da casa. Ela, do jeito que ficou no quarto, não veio me receber. Peguei as crianças, dei a mão, falei, vamos dar a mão, agradecer a Papai do Céu pelo alimento. Orei com aquelas crianças. Entreguei aquela compra linda e fui embora. Coração alegre de ter ajudado aquela família. Quando encontrei com a irmã, ela disse, por que você fez aquilo? E eu sabia que eu tinha feito porque eles estavam precisando. Alguém me ligou e disse, pastor, ajuda essa família, eles estão precisando. E ela me encontrou na rua e disse, por que você fez aquilo? Não faça mais isso não, que a gente não precisa de esmola não. Isso é vida de pastor, irmãos. Você tem que digerir isso. E sabe o que eu falei? Amém. Amém. Vida de pastor é suportar o erro alheio, a atitude do outro, é aguentar. Deu vontade de falar umas boas? Não, deu não, confesso para tu que não deu não. Sabe por quê? Porque não teria estrutura para ouvir.
é uma pessoa doente que precisa da misericórdia de Deus. E aí a gente suporta. Isso é longanimidade. As pessoas erram com a gente, pecam contra nós. E a gente suporta, e a gente aguenta. Sabe por quê? Não é porque a gente é bom, melhor do que ninguém, não. É a graça de Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. É a graça de Deus que faz isso. Não é porque eu sou bom, não. Pastor, eu sou um super crente. Nada disso. Eu sou tão falho quanto você, mas a graça de Deus nos faz suportar o erro alheio, a falha do outro, a imperfeição do outro. Ei, a gente não guarda. Pastor, o senhor guardou ressentimento? Nenhum. Guardou mágoa? Nenhum. Se precisar de ajuda e me ligar, estarei novamente ajudando. Você pensa assim, nunca mais falei. Não, se me ligar e me pedir, pastor, será que o senhor me perdoa daquilo que eu falei aquele dia? Será que o senhor pode? Estarei ajudando novamente. Isso é ser crente. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias, atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Olha o que diz o texto da nossa revista, está em Efésios capítulo 4, bota aí para mim, Lohan, versículo 2, olha o que diz Efésios 4, 2, atente para essa leitura, Efésios 4, 2, você que está com a Bíblia aí, diz assim, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos, o que é suportar? Suportar é como se fosse carregar um peso, levar um fardo. Aguenta firme, não deixa esse peso impedir tua caminhada, não deixa esse peso impedir você de avançar. Suportar é aguentar firme o fardo que algumas pessoas às vezes jogam em cima da gente, que parece que a gente vai parar, mas a gente caminha. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Suportando-vos uns aos outros. Não é apenas suportar o outro, é uns aos outros. É isso que nós precisamos. E para encerrarmos, porque o tempo já se foi. E carregar esse fardo é difícil, né, irmãos? Carregar esse fardo pesado. Tem umas pessoas que jogam um fardo pesado em cima da gente, né? Te lança aquele fardo pesado. Você fala, meu Deus, será que eu vou conseguir caminhar com isso? Vai. O amor de Deus te dá força para caminhar com este fardo. Ele vai deixar esse fardo um pouquinho sobre os teus ombros para você, mas lá na frente o Senhor vai aliviar o fardo. Oh, quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Aleluia. Ele vai aliviar o fardo. Tem horas que alguém lança tem gente que lança uns fardos pesados em cima da gente, que a gente fala, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir caminhar agora? Será que eu vou conseguir avançar? Será que eu vou conseguir continuar sendo pastor? Aí Deus diz, vai sim, porque a minha graça te basta. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Oh, glória. Não seja alguém que fique lançando fardo sobre os outros, mas seja alguém que ajuda as pessoas a carregar o fardo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Diga aleluia nessa manhã de escola dominical. Perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino. O principal aspecto do fruto do Espírito. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Nossa, aqui é forte, hein? Eu devo tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro, perdoando-vos e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Pode me ajudar aí? Acaba a disputa na igreja. Ó, irmãos, eu encerro esta escola dominical nesta manhã, pedindo a Deus que venha, sabe, Eliseu, de coração aqui, Carlos,
porque venha me dar um presente hoje no dia do pastor. Eu quero um presente de Deus, vou abrir meu coração para vocês. Eu quero receber de Deus mais humildade, mansidão e longanimidade. Que nesta manhã, você que está me assistindo e os pastores que estão me ouvindo, que recebam de Deus humildade, mansidão e longanimidade. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Quem foi abençoado por essa escola dominical, diga glória a Deus. Olha, nós vamos orar agora pelos pastores. Está aqui o pastor Cristiano, está aqui eu. E você que está me assistindo também, a Fernanda, minha esposa, vai fazer esta oração. E eu queria pedir para você que está aí na live aí, vamos agora levantar um clamor pelos pastores? Então fique de pé, os irmãos, coloca um fundo musical bem bonito aí, para a gente orar agora, de oração, tá? Para a gente orar, porque nós vamos orar pelos pastores, tá? Não apenas nós que estamos aqui, vamos orar pelo nosso pastor presidente, todos os pastores espalhados pelo mundo, pastor André lá na Espanha, os missionários que estão trabalhando. Eu queria convidar a igreja para levantar um clamor pelos pastores. Eu vou pedir o pastor Cristiano para vir para cá, ficar aqui para que os irmãos possam vê-lo, e nós vamos orar. Irmã Fernanda, os irmãos estendem as mãos para cá, nós vamos, pastor Cristiano, representar todos os pastores. E você que está aí, estenda as mãos também para a câmera aí e ore conosco em nome de Jesus. Vamos orar. Amém, oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti por esse dia tão maravilhoso que nos deu o Senhor. Obrigada, Senhor, porque hoje comemoramos, Senhor, o dia do pastor, Senhor. São homens, Senhor, que o Senhor tem escolhido nessa terra, Pai, para abençoar o Teu rebanho, Senhor, para levar a Tua palavra, para ensinar a Tua palavra, para exortar, Pai, no Teu caminho, Senhor, porque há um caminho, Senhor, a ser percorrido, Pai, e é através dos Teus filhos, Senhor, que Tu tem levado ao Teu povo, Pai, para o céu de glória. Queremos Te engrandecer por cada pastor, Pai, espalhado pela face dessa terra, Pai. Te pedimos a Tua proteção aos Teus filhos, guarda o coração, guarda a mente, guarda os sentimentos, Senhor. Ajuda os Teus filhos na caminhada, fortalece, enche do Teu Espírito, da Tua longanimidade, Senhor, da Tua paz, do Teu amor, Senhor, da Tua esperança. Que o Senhor acrescente fé ao coração dos Teus filhos todos os dias. Ajude eles, Senhor, nessa caminhada que não é nada fácil, Pai. Entrego eles em Tuas mãos. Te peço saúde, Pai, saúde física e emocional. Ajuda os Teus filhos. Quantos pastores, Senhor, estão depressivos, Senhor, estão angustiados, Senhor, nesse momento, Senhor, precisando, Pai, da Tua mão poderosa, Senhor. Senhor, eu Te peço, ajude esses homens, Senhor. Ajude os Teus servos que Tu tem levantado nessa terra, porque vivemos, Senhor, dias difíceis, Senhor, dias tão difíceis, Senhor, e muitos têm sido atingidos, Senhor, muitos estão caídos, Senhor, e não tem uma mão sequer, Pai, que ajude esse homem de Deus a se levantar. Mas nós oramos, Pai, porque o Senhor é o pastor dos pastores, Pai. Tu és Deus, Tu conhece o coração desses homens, Tu conhece, Pai, Tu sabes o quanto eles se dedicaram na Tua obra. Meu Pai, quantos estão envelhecidos, sem forças, menosprezados pela igreja, esquecidos pela igreja, mas o Senhor não esquece dos Teus servos, Senhor, e nós oramos por todos eles, para que a Tua graça e o Teu poder seja sobre a vida deles, Senhor. Também Te peço, Senhor, pela família dos pastores, pelas essas mulheres, Senhor, que estão ao lado, Pai, dos Teus filhos, Senhor, sentindo as dores, Senhor, que estão ao lado dos Teus filhos trabalhando, Pai, também, Senhor, sobre os filhos dos pastores. Senhor, abençoe, Pai, cada família, Pai, de pastores, Senhor, nessa manhã, que a graça do Senhor seja estendida sobre todos, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os fortaleça, para a honra e para a glória do Teu nome. Assim oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, irmã Fernanda. Que oração bonita. Glória a Deus por isso. Que benção. Muito obrigado por você ter ficado conosco para orar pelo pastor. Isso é importante demais. Deus abençoe. Vida de pastor não é fácil, né, pastor Cristiano? Vida de pastor não é fácil, não. Mas com a graça de Deus a gente consegue vencer. Vamos ouvir a bênção apostólica.
Bendito serás quando entrares, e bendito serás quando saíres. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de todos vós, e que todos digam Amém. E a vitória é nossa. E operando Deus, aos meus queridos pastores, um feliz dia do pastor.